Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Vamos começar? Bom, estamos aqui para mais uma live no Espaço Guia. Hoje estão nós três aqui, Luiz, Simone e Ana, na ordem, de lá para cá. Luiz, Simone e Ana. Luiz, Simone e Ana. Já peço que você compartilhe essa live, marca no gostei, segue a página. Também tem o canal no YouTube, curte lá, se inscreve no canal. E clica no sininho. Isso é importante para você ser notificado de todos os vídeos que a gente está postando. Obrigatoriamente, segundas, quartas e sextas, mas também, assim, às vezes tem na terça e na quinta. Então, se você quiser ser lembrado cada vez que a gente postar, clica no sininho. Então, gente, hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é o quê? Por que a gente gosta de sofrer, né? Aí você fala, não, imagina, essa menina tá louca, como que eu gosto de sofrer? Mas pense bem, a gente gosta de sofrer, a gente se esforça, inclusive, porque se tá ruim, a gente quer ficar pior, né? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu sempre dou, é até chato, porque eu sempre dou o mesmo exemplo. Mas é verdadeiro! Mas é tão verdadeiro, quando você tá triste, você tá mal, ou terminou, não sei, aí você vai e coloca o quê? Marília Mendonça. Você vai lá, coloca essas músicas só pra sofrer mais. Você põe aquelas músicas de sofrência e canta, e chora, e sofre. Vai pro quarto, se fecha, não come ou se entope de comida. E remói. Não quero levantar, não quero trabalhar, não quero sair. Não Ai, que delícia ficar sofrendo. Aí você chora. Tá ruim? Vamos piorar. Ficar pior. Mas é engraçado que quando a gente está nesse estado, aqui a gente pode falar com propriedade, conhecimento de causa, né? Porque não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu lembro que antes, às vezes, eu estava triste, aí eu não sabia por que eu estava triste. Estava triste só. Aí você começa, vamos achar um motivo para embasar a minha tristeza. Parece coisa de gente louca. Mas pense se você nunca fez isso. Você tá triste. Aí você começa a lembrar que seu cachorro, de quando você tinha 5 anos, morreu. Aí você lembra da professora que foi embora do jardim de infância. É só assim, a gente busca, né, motivos para ficar triste. Então, assim, a Ana vai ler um pedaço do livro do Yogananda, O Romance com Deus. E eu acho que essa primeira partinha não, né? Esse pedaço do texto tem muito sentido com isso, porque a gente busca o sofrimento de muitas formas, né? Mesmo a gente já tendo informações para largar o sofrimento para lá e tentar viver de uma forma diferente, parece que a gente acaba voltando para o mesmo lugar. E aí, bom, deixa ela ler, depois a gente continua a conversa. Vamos lá, sempre há uma saída. Preocupar-se também não é útil. Além do desgaste nervoso, você fica irritável e de mau humor o tempo inteiro. A preocupação exerce uma pressão extra sobre o coração. Sempre que você termina seu dia de trabalho, esqueça-o. Não o leve para casa em pensamento. A preocupação embota a mente, impedindo que pensemos claramente. Aprenda a confiar mais em Deus. Isto é uma ciência, uma lei divina. Sempre há uma saída para os problemas. E se fizer uma análise cuidadosa, buscando livrar-se da causa da ansiedade, em vez de ficar preocupado, você se tornará um mestre. Muitas pessoas me procuram para conversar sobre suas preocupações. Exorto-as a ficar em silêncio, meditar e orar. Depois de estarem interiormente tranquilas, que pensem nas alternativas com que possam resolver ou eliminar o problema. Quando a mente está tranquila em Deus e quando a fé em Deus é forte, elas encontram a solução. O fato de ignorar os problemas não os resolverá, mas preocupar-se com eles também não. Medite até ficar tranquilo.
Então, focalize a mente no seu problema e ore profundamente pedindo a ajuda divina. Concentre-se no problema e encontrará uma solução, sem passar pela terrível angústia de estar preocupado. Até aqui. Quer falar? Pode começar. Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que várias das vezes, quando a gente tem uma situação, ao invés da gente pensar em como que a gente resolve a situação, o que a gente faz? A gente pega aquela situação, né? Beleza, tem uma situação. E o que eu faço? Eu crio uma ainda pior. Eu já desenvolvo essa situação, tipo, para os próximos... Com todas as repercussões que pode dar e que ainda não deu. E né? que ainda não deu. O problema não podem... é desse tamanho ainda, né? E não é nem questão de que podem dar, porque na maior parte dos casos, nem dá. Né? É a imaginação da gente que é fértil, e aí a gente volta para a questão do quanto a gente gosta de sofrer. Porque ao invés da gente resolver aquela situação, a gente cria um problema, não é? Sim. A gente é um negocinho de nada e você cria um monstro na sua primeira vida. coisa, não precisa nem chamar de problema, é uma questão que você tem que passar, né? Um desafio que você tem que superar, mas a gente já cria aquilo como um problema, vem a reclamação e a preocupação que cria uma barreira que parece intransponível. Então, essa questão toma uma proporção muito maior, ganhando essa conotação de problema, e a gente gerando efeitos, consequências gravosas que ele nem teria quando ele era só uma questão em si. Ou ainda, aí a gente tem uma outra situação, que às vezes isso nem é um problema, é você que cria realmente essa questão como um problema, uma situação do dia a dia, algo que você fez contrariado. Você podia fazer o quê? Dizer, não vou fazer, certo? É uma opção sua. Mas não, o que você faz? Você vai lá, faz, não sei você, mas eu já faço isso às vezes. Várias vezes, por sinal, infelizmente. Menos vezes do que já fiz, mas ainda faço. Você faz algo contrariado, aí você pode não expor isso externamente, mas por dentro você tá um tanto quanto, uma palavra que eu não vou dizer, contrariado, né? E o que ocorre? Você cria dentro de você uma energia, né? Que faz o quê? Gera sofrimento, pode vir a gerar até dor física. Falo porque estou especialista nisso esses dias. Quando começa a doer um negócio, eu falo, nossa, você já consegue... Sobrecarga emocional. Você já consegue resgatar de onde veio, não é? No joelho, na coluna, no outro joelho. Mas a gente faz, eu tô falando isso porque minha perna tá doendo. E tipo assim, eles já falaram quantas vezes. Tem a palestra, que é a que eu mandei para vocês, inclusive, que é sobre o assunto que a gente está falando, que é o quê? O que sustenta o sofrimento, né? Veja, eu estou sofrendo com uma determinada dor. Luiz com várias determinadas dores. Não começa, né? Segundo foi você que falou. Minha canela tá com frio, olha. E aí, se a gente voltar um pouquinho, a gente consegue verificar assim, olha, como que eu tenho sido nos últimos tempos. Eu tenho sido rabugenta. Um pouco, né? Bastante. Diga. Eu tenho sido rabugenta. Ou, sei lá, eu tô brigando. O que eu tô fazendo, né? Qual a energia que eu tô gerando? Porque, convenhamos, de muita paz e muito amor não deve ser. Porque se fosse, eu ia estar suave, né? É que eu tenho tanta paz e tanto amor que até dói, entendeu? Tanto que é. Ai, que chaveco, não? Mas assim, aí beleza. Então, a gente já sabe o que causa, não sabe? E se eu sei o que causa, teoricamente, se nós somos seres racionais, a gente devia fazer o quê? Se isso me causa sofrimento, eu tiro isso. Ou pelo menos eu tento, né? Mas não, o que a gente faz? Eu sei que aquilo me causa sofrimento, mas não, eu quero ficar ali espizinhando, né? Continuando, e depois, quando eu tô sofrendo,
O que eu faço? Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo, A gente né? arruma justificativas para não resolver aquele problema, com causas externas, né? Não consigo porque fulano não vai me ajudar, porque aquela situação não coopera com isso. A gente arruma justificativas quando a gente pode resolver de maneira mais simples, eliminar aquele... A gente procura aquela justificativa para continuar onde a gente está, né? A mínimo esforço, não é? Tem um negócio assim? O mínimo esforço, só que assim, isso vai levar a gente para onde, né? Continuar? Então, assim, vamos pensar racionalmente. Gente, sofrer não é bom para ninguém, certo? Se eu sei o que está me fazendo sofrer, então por que a gente não começa a tirar isso, então? Olha, determinados hábitos que eu tenho na minha vida, eu sei que me fazem mal, né? Como são hábitos, às vezes, vai saber desde onde, né? Porque a gente traz muito disso, né, Luiz? Não traz? Até, assim, por exemplo, determinados hábitos no sentido de quem você é realmente, né? Não só de eu estar aqui, Simone, você estar, Luiz, né? Mas eu acho que tudo isso pode vir de outros lugares e vai saber há quanto tempo que você está sofrendo Você ali. repete as mesmas As mesmas os coisas. padrões de comportamento, né? Quantas encarnações você repete esse padrão? Sim, então eu acho que a gente trazer um pouco de consciência para isso, para o que a gente está fazendo, talvez nos ajude nesse sentido de, sei lá, talvez eu não pare de sofrer amanhã, mas eu escolho hoje que eu não quero sofrer mais, certo? E aí eu trabalho para isso, né? Eu busco isso na minha vida, tentando mudar, mudando pouco a pouco esses hábitos, né? E eu acho que tudo parte de um princípio de eu verificar isso, olha, não gosto de sofrer, então tá, o que eu faço, né? Então, quando a gente encontra a questão que nos faz sofrer, identificar onde está a causa desse sofrimento, eliminar todas as arestas que a gente reproduziu em torno daquilo e buscar onde está essa causa. E onde está o meu comportamento, se responsabilizar por a sua conduta que causa esse comportamento, essa questão, esse sofrimento. A hora que você encontra esse comportamento que a gente vem repetindo já há muito tempo, às vezes alguma questão que já vem de outra encarnação, ou da forma como você foi criado, da sua educação na infância, toda a forma como você vem reproduzindo esse comportamento, você identificar qual é esse ponto e a gente conseguir combater esse ponto, esse nosso padrão de comportamento. Se a gente conseguir virar essa chavinha para mudar esse padrão de comportamento, as consequências dos atos vão ser diferentes. E aí, né, um outro ponto é o seguinte, né, a gente fala que a gente acredita em Deus, certo? Todo mundo aqui acredita em Deus, ok. Então, se eu acredito em Deus, sofrer não tem sentido, concorda? Por quê? Beleza, não significa que eu vou estar alegre, mas essa questão do problema. Por que a gente cria outro problema? Talvez porque falta um pouquinho de fé de que aquilo vai se resolver da melhor forma possível, não é? Eu faço a minha parte para resolver. E o resto cabe a quem? A Deus, concorda? Porque como tem até um certo dia eu ouvi alguém dizendo isso, tem os meus problemas, os seus problemas e os problemas de Deus, certo? O que é meu problema, eu resolvo. O que é seu problema, você resolve. E o que a gente não pode resolver, a gente deixa para Deus, não é? E a gente sofre por quê? Porque a gente quer fazer o trabalho de Deus, não é? Que sacada, hein? Vou até dormir Eu uma vez eu escutei numa igreja evangélica, né? Uma palavra que falava assim, você quer resolver tudo, você está vendo que aquela causa não está na sua alçada, você não consegue resolver aquilo, entregue aquilo para Deus, né? Coloca que Ele vai resolver tudo da melhor maneira, tudo vai se encaminhar da forma para resolver da melhor forma. Só que daí você quer se meter, você quer fazer tudo, aí Deus deixa na sua mão, Ele fala assim, você sabe fazer, então eu quero deixar na sua mão, e aí, o que você faz? O que você vai fazer? Aí a hora que você se estrupia, já não consegue resolver, tá embananado, toda hora que você resolve entregar para Deus, pronto, as coisas se resolvem, né? Então tem coisas que não são da nossa alçada. Senta, chora e fala assim, ai meu Deus, por que o Senhor não me ajuda? Não é? Então você pediu, né? E Mas tem que pedir, confiar e entregar. É que a gente entrega assim, né?
Dá uma pontinha, Aí, não solta. Primeira coisa que acontece, a gente pega de volta. Eu acho que isso é uma questão também, como já estava sendo dito esses dias, o nosso ego tem, eu acho que, boa parte da responsabilidade sobre isso. No sentido de eu faço, eu resolvo, né? E nem tudo cabe a gente. Então, assim, eu acho que a gente deixaria de sofrer bastante se a gente fizesse realmente a nossa parte, entendesse, por exemplo, o que está me fazendo sofrer é um hábito meu? É algo que eu faça? Né? Ou é a maneira como eu vejo o mundo? Porque a gente é cheio disso, né? Você sofre por umas coisas que você não tem nada a ver com o peixe. Você pode resolver? Você vai lá, faz a sua parte. Agora você não pode, você vai ficar sofrendo, gente. É verdade, eu escuto o problema dos outros o dia inteiro. Gente, grande parte das situações é gente que sofre por causa do problema do outro. Uma coisa é você ser cooperativo e dar um conselho, ajudar da forma que você pode a outra pessoa, um familiar, um amigo, seja lá quem for. Outra coisa é você pegar para você um problema que não é seu. Você está invadindo uma esfera que não é sua. Você está tirando do outro a oportunidade de aprender e crescer. E aí tem até uma situação muito interessante, que certa vez eu ouvi, sei lá, um cara falando sobre essa questão, né? De que a gente às vezes quer ficar resolvendo o problema do outro. E eu falo isso por mim porque eu identifiquei isso na minha vida. E aí, né, você quer resolver o problema do outro e aí o que você faz? Você vai pegando coisas para você, né, e vai atrapalhando o outro a crescer, porque se aquilo tá na vida dele, algum motivo tem, não é verdade? Aí você vai lá, né, dá uma de, ai, como eu sou boa, vou te ajudar. Aí daqui a pouco você tá com tanta carga que você começou lá atrás com um problema que não era seu, não tô dizendo que não é para você ajudar as pessoas, mas ajudar até onde te cabe, né? Não pegar o problema do colo do outro e falar assim, vem aqui, deixa aqui que eu resolvo. Você não, boa parte das vezes, você não vai resolver. E você vai continuar, e a outra pessoa não vai aprender, provavelmente, vai continuar gerando isso, porque enquanto ela não aprender, não vai sair disso aí, né? E você comprou um problema, até que chegue um ponto, e como eu disse, é conhecimento de causa no sentido de aconteceu comigo. Até que chegue um ponto que você não tem mais condições. E aí, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que aprender a fazer por ela. Então, assim, identificando tudo isso, o que acontece? Você vai parando de fazer, porque não tem cabimento, não é racional isso, né? Você escolher por vontade, porque se você prestar atenção, é uma vontade nossa, né? Talvez sejam hábitos, né, que a gente tem tão enraizados dentro da gente que a gente nem perceba. Porque quando você fala, assim, a primeira vez que eu ouvi isso de... Não, foi Milani que falou, ser humano adora sofrer. Eu olhei assim pra cara dele, sabe quando você dá aquele sorrisinho de discordando? De tipo, não tem sentido isso que você tá falando. Mas você faz o quê? Você começa a prestar atenção. E quando você começa a prestar atenção, você vê que realmente é verdade, né? Não há necessidade. E dito isso, a gente vamos verificar as questões que são ditas aqui dentro, né? Quanto que eles já não falaram pra gente, de a gente dizer que não é mais necessário viver o karma e que tal, um monte de coisa, e a gente continua, né? Quanto do que é dito que a gente coloca em prática na nossa vida, né? Porque até nesse sentido, o quanto que a gente coloca em prática, porque veja, se está sendo dito boa parte das coisas, boa parte não, todas as coisas que são trazidas são para quê? São exatamente para diminuir o nosso sofrimento, não é? E quanto disso que a gente tem feito uso? São muitas coisas, né? São muitas informações, talvez a gente não consiga colocar todas em prática de um momento para o outro, mas assim, começar a colocar essas coisas, porque sem dúvida o sofrimento ele vai começar a ser diminuído, ou ainda, por exemplo, talvez você não deixe de fazer, né, de uma hora para outra, mas você já consegue identificar, por exemplo, como eu disse, minha perna está doendo esses dias, eu já consigo identificar quais foram as situações e os sentimentos, o que eu tenho feito para que isso ocorra.
E se eu consigo identificar isso, eu entendo que é mais fácil de você... Opa, vou parar de fazer isso, não é? Talvez eu faça um pouco menos e vá diminuindo até que isso suma da minha vida, porque a intenção é essa. Tudo que é dito é para quê? Para a gente colocar em prática na nossa vida. Porque se não fosse, não haveria necessidade de ser dito. Interessante também, quando se trata de dor física, você identifica... Já leram o livro A Linguagem do Corpo? Eu tenho impresso. Eu tenho também. Parece que nem um manual praticamente, né? Mas conhecer um pouquinho disso, que cada parte do corpo representa alguma emoção, questão, emoção, enfim. Então ajuda um pouquinho a você identificar e identificar em você onde está o seu comportamento que gerou isso. Uma vez eu peguei esse livro aí e comecei a ler, né? Você já vai lá nos negócios que você tem, né? Para você identificar. Eu falei, nossa, gente, na época eu não tenho muita certeza, mas acho que, de novo, eu com a dor na perna, né? No joelho. Qual perna? Não é? Qual perna? Direita ou esquerda? E o quanto que isso diz, né? E aí falava exatamente sobre você ser inflexível às vezes. E aí, eu acho que naquele momento, porque, veja, o joelho, você, flexibilidade. né? Flexibilidade, tal. E o que eu estava sendo tão inflexível, tão intolerante naquele momento da minha vida, né? É interessante nesse sentido de você perceber, né, os hábitos que te causam dor, porque eles te causam dor. Se ainda não chegou no físico, uma hora chega. Então, melhor a gente consertar já antes, para não ter esses problemas, né? Porque aí você pega uma pessoa tão nova assim, olha. Cheia de dores. Um velho. O Zaider, ele falou um negócio esses tempos atrás, acho que foi o Zaider, acho que foi. Ele falou assim, né, sobre a alma, exatamente. Né, que você pega um corpo todo estrupiado, né, com dores e tal, e você pega uma alma, né, porque você pega uma alma assim que não tem nenhum, como eu posso dizer, ajude na palavra. Nenhum problema, assim, uma alma em de paz. Uma criança, então. Uma alma em... depende da criança. Uma alma em paz, assim, o que vai acontecer? O corpo vai se recuperar, não é? Onde você quer chegar com isso? Mas, assim, é só pra gente pensar um pouquinho no sentido de onde vêm as coisas, não é verdade? E, filho, você tá estrupiado? Eu também tô. Todo mundo tem algum problema pra resolver. Que se a gente não tivesse problema nenhum pra resolver, já começa daí. Nem aqui nós estava. Essa era a ideia. Então, a ideia até era essa, mas aparentemente não fizemos por onde. Não. Então, é interessante a gente ir percebendo essas situações que nos fazem sofrer. E eu acho que é chegado, né? Na verdade, eu acho que já passou da hora da gente, opa, tô triste. O que eu faço para ficar alegre? Sei lá, vou ouvir uma música, vou assistir uma comédia, vou conversar com um amigo, uma amiga, alguém que me faça bem, vou passear com o cachorro, brincar com o cachorro, sei lá. Existem tantas coisas, né? Existem coisas assim que são básicas da vida da gente que todo mundo tem que ter, né? Para praticar uma atividade física, ter um animalzinho de estimação, uma alimentação adequada, ouvir uma música de qualidade. Tudo isso proporciona uma energia benéfica naquele momento que pode te ajudar no momento de tristeza. Sai fazer uma caminhada, liga para um amigo, vai tomar um sorvete, né? Em vez de ir pro quarto e chorar. Não é? De ver aquela comédia romântica que te faz desabar em lágrimas. E pensar que nada é perfeito. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar o que nos faz bem, né? E tirando um pouco disso, de buscar motivos para ficar pior, de buscar situações que embasem a nossa tristeza, a nossa raiva, a nossa irritabilidade e buscar o contrário. Opa, eu tô irritado, tá, como que eu me acalmo, né? Então, é isso que a gente queria falar, pra gente desapegar um pouco dessa necessidade de sofrer que a gente tem, né? Porque a vida, a gente não tá aqui para sofrer, gente. É impossível que Deus tenha feito a gente pra gente vir aqui sofrer, não tem cabimento.
Não é esse o Deus que eu acredito, pelo menos, né? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Uma e boa até semana. a próxima. Até. Tchau. Tchau. Que é? Beijo.